pode ser, frequentemente, surpreendente aprender sobre a diversidade de espécies humanas ao longo da pré-história, especificamente na época do Pleistoceno Médio. Durante esse tempo, várias espécies humanas prosperaram nas pradarias, florestas e, eventualmente, tundras do planeta Terra, onde se adaptaram em várias formas novas, inteligentes e às vezes até bizarras. Por mais incrível que seja, aprender sobre essas espécies nem sempre é fácil para os cientistas discernir muito sobre elas. Muitos restos de algumas dessas espécies são fragmentários na melhor das hipóteses, mesmo aqueles que viveram ao lado do Homo sapiens. E existem tantas espécies diferentes dessa época que pode ser difícil para os cientistas determinar a quais espécies pertencem os restos. Então surge o Homo naledi, uma espécie que se tornou conhecida pela ciência tão tarde quanto 2013. Homo naledi é uma exceção a essa regra. Mais de 700 elementos individuais de esqueletos foram descobertos em uma única caverna na África do Sul. E os cientistas conseguiram, como resultado, estabelecer muitas informações sobre o que essa espécie era e como vivia. Hoje, vamos analisar os fatos em torno do Homo naledi, desde sua evolução inicial até sua descoberta eventual por humanos modernos há apenas 10 anos. Ao longo do caminho, examinaremos onde e como esse hominídeo vivia e como ele se parecia com base nos fósseis conhecidos pela ciência. Sente-se e relaxe enquanto te levamos em um tour através do tempo para explorar a vida e a morte do Homo naledi, o homem das estrelas. Homo naledi é uma espécie arcaica de humano que se sabe que habitava as savanas e cavernas do que é hoje a África do Sul, entre cerca de 335 mil a 236 mil anos atrás, na época do Pleistoceno Médio. É uma espécie bem conhecida pela ciência devido ao grande número de ossos descobertos no local da caverna Rising Star, e os cientistas conseguiram determinar, como resultado, que esta era uma espécie com características tanto de humanos contemporâneos quanto de australopítecos anteriores. Acredita-se que esses hominídeos tinham uma capacidade craniana relativamente pequena quando comparados aos humanos modernos, mas ainda eram inteligentes. Os crânios de 2 homens desenterrados de uma caverna na África do Sul, por exemplo, tinham volumes cranianos de cerca de 560 centímetros cúbicos. Considere que o humano médio, hoje, tem um volume craniano entre 1.000 e aproximadamente 1.200 centímetros cúbicos, e você pode claramente ver a diferença de tamanho. Embora o crânio seja menor, ele tem uma forma geral, semelhante à nossa. É esbelto, com espaços distintos para os lobos temporais e occipitais do cérebro. O lobo frontal do cérebro, a parte associada ao uso de ferramentas, socialidade e produção de linguagem, é muito semelhante ao nosso, sugerindo que o uso de ferramentas, se não a linguagem, era algo com que esses hominídeos estavam familiarizados. Acredita-se que o Homo naledi amadurecia a um ritmo muito mais lento do que o Homo sapiens, determinado por estudos nos dentes. Os segundos molares deles surgiram muito mais tarde na vida do que nos humanos modernos, embora os dentes da frente tenham surgido essencialmente na mesma taxa. Os ossos dentro das orelhas e uma sobrancelha grossa e proeminente, no entanto, indicam que este hominídeo pode ter compartilhado muitas características faciais com as de chimpanzés e gorilas. Embora o Homo naledi pudesse ser identificável como uma espécie humana, provavelmente teria uma aparência bastante arcaica, dado seu posicionamento relativamente recente no registro fóssil. Em média, acredita-se que os adultos do Homo naledi
mediam cerca de 1,40 m de altura, pesando aproximadamente 39 a 40 kg. Acredita-se que machos e fêmeas tenham medido e pesado aproximadamente o mesmo, com os machos sendo apenas um pouco maiores. Os ombros eram largos e robustos, semelhantes aos encontrados nos Australopithecus. As omoplatas estavam localizadas bem no alto das costas e o peito era estreito. As pernas, ao que parece, são semelhantes em forma e função às pertencentes aos Australopithecus mais antigos. Portanto, acredita-se que essa espécie não seria uma corredora eficiente. Ao menos, ela não conseguiria correr por muito tempo. Em vez disso, o Homo naledi provavelmente teria subido nas árvores para se proteger quando um grande felino faminto aparecesse na área. Os braços, no entanto, parecem mostrar mais características em linha com os humanos modernos. Os ossos metacarpais no polegar eram bem adaptados para segurar, agarrar e manipular objetos pesados, com um grande suporte para os músculos. As palmas das mãos, bem desenvolvidas, eram revestidas por almofadas, que combinadas com os dedos robustos e excepcionalmente longos do Homo naledi, tornariam este hominídeo um usuário de ferramentas e escalador eficiente. Essas adaptações são muito mais pronunciadas em adultos Homo naledi do que eram nos indivíduos jovens, sugerindo que os adultos passavam muito mais tempo escalando e usando ferramentas do que os jovens. O Homo naledi foi descoberto no sistema de cavernas Rising Star, no local de patrimônio paleoantropológico conhecido como o berço da humanidade. O sistema de cavernas fica a cerca de 30 milhas a noroeste de Joanesburgo, na África do Sul, e é um local de enorme importância para a evolução humana, tendo revelado muitas descobertas incríveis ao longo dos anos. O Homo naledi foi descoberto no dia 13 de setembro de 2013 pelos espeleólogos Rick Hunter e Stephen Tucker. Eles tropeçaram no que eram claramente os ossos de uma espécie humana fóssil enquanto exploravam a câmara de Naledi do sistema de cavernas Rising Star, retornando alguns dias depois para tirar fotos dos espécimes. Paleoantropólogos da região conseguiram observar as fotos uma semana depois, que posteriormente organizaram esforços de escavação para ocorrer na caverna. Os ossos foram descobertos a cerca de 80 metros da entrada da caverna, em uma câmara que não era acessada por exploradores humanos desde o início dos anos 90. Os últimos espeleólogos a entrar no sistema podem realmente ter danificado inadvertidamente os restos, pois eles pareciam ter sido rearranjados de seus lugares de descanso lógicos quando os espeleólogos de 2013 os encontraram. Acredita-se que pelo menos 15 indivíduos estejam representados em mais de 1.500 pedaços distintos de osso, 9 jovens e 6 adultos. Mais de 700 elementos anatômicos são representados pelos ossos na caverna Estrela Ascendente, um grau impressionante de conclusão. Os restos foram descritos formalmente por Berger e outros em 2015, 2 anos depois. Entre os ossos descobertos na caverna estão ossos do crânio, mandíbulas, dentes, ossos do ouvido, omoplatas, costelas, ambos os braços e pernas, e mãos e pés. Tanto homens quanto mulheres, velhos e jovens, estão representados, e o local continua até hoje sendo o local mais frutífero para fósseis de hominídeos em todo o continente africano. O espécime holótipo, conhecido como DH1, está entre os restos encontrados na caverna Rising Star, cujos ossos pertencem a um homem. O nome Homo naledi
foi escolhido por paleoantropólogos, pois significa estrela, em referência ao sistema de cavernas Rising Star, na língua Soto de Lesoto. Mais 3 indivíduos, 2 adultos e uma criança, foram supostamente descobertos na Câmara de Lesoto da mesma caverna alguns anos depois, em 2017. Como resultado de sua inteligência relativamente baixa quando comparada a outras espécies de hominídeos Homo, acredita-se que o Homo naledi tenha se ramificado da linha evolutiva que leva às espécies Homo posteriores, muito antes dos outros. Foi considerado que isso pode ter começado a acontecer logo após a evolução do Homo habilis, a primeira espécie documentada no gênero Homo. Isso significaria que os ancestrais do Homo naledi se ramificaram de nosso último ancestral comum, quase 900 mil anos atrás, e talvez até mesmo no final da época Pliocena. Outra teoria afirma que eles eram descendentes de hominídeos híbridos formados como resultado do cruzamento entre um membro do gênero Homo com uma espécie de Australopiteco indeterminada. Se a última afirmação for verdadeira, eles podem até ter sido uma comunidade muito isolada, existente em uma área muito próxima ao local onde foram descobertos. É um tópico fascinante, mas que precisará ser estudado em maior detalhe se uma decisão oficial concreta for tomada. O Homo naledi pode ter sido inadvertidamente levado à extinção pela nossa própria espécie, Homo sapiens, quando eles chegaram à cena por volta de 300 mil anos atrás. Semelhante ao que aconteceu quando os humanos interagiram com seres como o Homo floresiensis na Indonésia e os neandertais no norte da Eurásia, o Homo naledi pode não ter conseguido se adaptar a uma espécie mais inteligente e melhor adaptada, entrando em seu domínio, eventualmente indo à extinção quando as pressões se tornaram muito altas. De qualquer forma, acredita-se que essa espécie não abriu caminho para a existência de quaisquer outros hominídeos dentro de sua linhagem. Apesar do fato de que o Homo naledi não evoluiu uma inteligência alinhada com a nossa, ele ainda foi capaz de levar um estilo de vida complexo, com vários comportamentos que você pode não ter esperado. Homo naledi está associado à fabricação de ferramentas de pedra do tipo indústria acheuleana, ou possivelmente até mesmo da indústria Oldowan mais tardia. Embora existam poucos exemplos das ferramentas do Homo naledi, as adaptações nas mãos para agarrar e manipular, bem como sua linhagem e tamanho do cérebro, indicam que o uso de ferramentas teria sido totalmente possível. Técnicas básicas de corte de pedra provavelmente teriam sido usadas, com a espécie construindo raspadores de pedra simples e pontas. Provavelmente, esses seriam usados para moldar objetos e esquartejar as carcaças de animais mortos. A espécie também, provavelmente, utilizou ferramentas como paus e pedras para lançar contra-atacantes, mas armas avançadas como lanças e lâminas teriam surgido em espécies posteriores de diferentes linhagens. Muitos dos dentes fossilizados do Homo naledi mostram evidências de desgaste extenso, o que indica que pequenas partículas de sujeira e poeira estavam presentes na comida que eles comiam. Essas partículas teriam causado forte abrasão nos dentes ao longo do tempo, provavelmente o produto de alimentos que não haviam sido lavados, como raízes e tubérculos arrancados diretamente da terra. Alternativamente, a natureza geralmente árida das pastagens e matagais que o Homo naledi habitava poderia simplesmente ter soprado sobre os alimentos que o Homo naledi estava comendo, o que pode nos dizer muito sobre como era o habitat deste hominídeo no Pleistoceno Médio.
Os dentes do Homo naledi eram, como os dos Australopithecus antes dele, projetados para cortar e rasgar alimentos duros, e acredita-se que uma grande quantidade de sementes e nozes compunha sua dieta. Carne excepcionalmente dura e fibrosa também poderia ser consumida por esses hominídeos, como fibras musculares e medula óssea. Acredita-se que espécies humanas posteriores perderam a capacidade de lidar com esses materiais com facilidade como resultado de suas técnicas avançadas de cozimento. Usar fogo para amaciar a comida significava que eles não precisavam ser capazes de mastigá-la em sua forma mais crua e dura, e assim a habilidade foi perdida. O que é notável sobre as massas de ossos encontradas na câmara de Nolete do sistema de cavernas Rising Star em 2013 é que eles parecem ter sido levados para lá. Eles não morreram neste local. Os corpos estavam completos e intactos quando foram movidos, e não há evidências de que os ossos foram danificados quando foram colocados na câmara. Isso significa que um predador não poderia tê-los movido para lá. Profundamente dentro da caverna, os corpos também foram protegidos dos elementos vento, chuva e areia desde o meio Pleistoceno. Essas pessoas não caíram para a morte dentro da caverna, e nenhuma evidência de um desastre natural foi encontrada no local. Então, como se explica isso? Surpreendentemente, o Homo naledi pode ter usado a câmara de Naledi como um local de sepultamento por gerações. Acredita-se que isso tenha sido feito para remover corpos mortos ou em decomposição de habitações próximas, prevenindo doenças e a presença de carnívoros necrófagos na região. Isso também pode mostrar que essas pessoas eram altamente sociais, talvez com um sistema de crenças básico, e podem até ter sentido luto da mesma maneira que nós, quando nossos entes queridos partem. Também foi sugerido que esses corpos não foram colocados na câmara de Noleti pelo Homo noleti, mas por outra espécie de Homo mais intelectualmente avançada do que aquelas a que os corpos pertencem. Talvez isso tenha sido feito para limpar uma área de seus ocupantes mortos anteriores antes de se mudar, ou talvez até mesmo como um sinal de respeito. Se outra espécie colocou esses restos de Homo naledi na caverna, talvez eles não os reconhecessem como uma espécie diferente, ou talvez eles tivessem se decomposto a ponto de se tornarem irreconhecíveis, tendo morrido de um evento anterior, como um surto de doença. Isso é tudo especulação, claro, mas é fascinante explorar possíveis teorias. Se a teoria do sepultamento for verdadeira, este seria o exemplo mais antigo conhecido disso, acontecendo no registro fóssil humano. Homo naledi viveu, como sabemos, na área que agora é composta pela África do Sul, na ponta mais ao sul do continente africano. A área na época em que o Homo naledi caminhava pela Terra teria sido notavelmente semelhante à de hoje, caracterizada por vastas pastagens, matagais, florestas abertas e afloramentos rochosos, sendo este último um local confiável para esses hominídeos buscarem abrigo em cavernas. O Homo naledi existiu apenas na África do Sul, há um relativo piscar de olhos atrás na escala de tempo geológica, e como resultado, muitos dos animais e plantas presentes na região naquela época seriam reconhecíveis hoje. Antílopes e búfalos teriam sido comuns entre as longas gramíneas e florestas quentes da Terra, os primeiros dos quais podem ter sido ativamente caçados por grupos de Homo naledi. Animais maiores na forma de girafas, elefantes e rinocerontes teriam aparecido nas planícies ocasionalmente, bem como animais mais perigosos como hienas, leopardos e leões.
Primates, mais comumente na forma de babuínos, teriam vivido nas rochas e colinas da região, e aves aquáticas comuns como garças, patos e saracuras teriam vagado pelos pontos de água, usados pelo Homo naledi como uma fonte confiável de hidratação. Alguns animais menos familiares também teriam vagado pelo território do Homo naledi, de vez em quando. Sinceres anticos. O gigante búfalo, por exemplo, teria estado presente no continente ao mesmo tempo que o Homo naledi se reunia na África do Sul. Provavelmente se assemelhava aos seus parentes modernos, apenas 3 metros de comprimento, com uma envergadura de chifres igualmente longa. Homotherium, um gênero de gato de dentes de sabre que sobreviveu até tarde, pode ter pego indivíduos desavisados do Homo naledi como uma refeição fácil surgindo das longas gramas, quando já era tarde demais para o hominídeo azarado se defender. Além disso, essa espécie teria se encontrado frequentemente com Homo erectus e Homo heidelbergensis, 2 outras espécies arcaicas de humanos, embora não façam parte da mesma linhagem que o Homo naledi. A história do Homo naledi é uma da qual temos muito a aprender, mas mesmo com seus detalhes dispersos, é uma das mais interessantes do Pleistoceno. A ideia de nossos ancestrais coexistindo com um resquício da evolução humana primitiva, uma espécie que pode até ter sido o resultado direto de ancestrais australopitecinos híbridos, é fascinante. Homo naledi é um testemunho da diversidade da evolução humana, quase uma anomalia evolutiva entre os tamanhos de cérebros sempre crescentes das épocas do Pleistoceno médio e tardio. Espera-se que com mais estudos e descobertas em andamento desta espécie, os cientistas que trabalham nos restos do Homo naledi consigam desvendar a história completa com o tempo.